Olá, Júlio Santiago, e hoje nós vamos tratar de redirecionamento da execução fiscal, especificamente um determinado ponto. Quem responde, qual sócio que responde pelo inadimplemento tributário da empresa quando há uma dissolução irregular? No meu outro vídeo que eu falei de redirecionamento da execução fiscal, você pode acompanhar lá no meu site juliocesarsantiago.com.br, onde o vídeo está exposto. Eu tratava do que seria redirecionamento da execução fiscal, redirecionamento da demanda em execução fiscal. Nesse vídeo não, nesse vídeo eu quero tratar de qual sócio que responde quando há uma dissolução irregular da empresa. A gente viu no outro vídeo que os administradores respondem, mas quais administradores? E eu vou especificar mais no exemplo aqui no quadro para que você tenha mais noção do que eu quero te passar. Vamos imaginar então uma determinada empresa XYZ limitada, e aqui é apenas um caso hipotético, embora hipotético, isso acontece muito na prática, eu vejo isso quase todo dia lá na Procuradoria. Então, um caso, uma empresa XYZ, onde ela possui dois sócios, A e B. Então, o sócio A e B compõe essa empresa XYZ em 2010. Esse era o quadro societário da empresa. A empresa estava exercendo sua atividade econômica normalmente e, em determinado momento, ela, em 2011, aufere renda. Então, ela deveria pagar o imposto de renda pessoa jurídica em 2011, porque ocorreu aí o fato gerador do imposto de renda. Só que, por qualquer razão, o sócio AB não queriam mais participar daquela empresa XYZ. Então, eles transferiram suas cotas sociais para C e D em 2013. Repare então, a empresa XYZ continua ativa em 2013, só que com uma nova composição societária, qual seja, C e D agora são os novos sócios daquela empresa. Vamos imaginar então aqui dentro do nosso quadro hipotético, eu quero que você acompanhe o raciocínio, em 2011, esse débito de imposto de renda à pessoa jurídica não foi pago. Então o que aconteceu, obviamente, é que a Procuradoria, em 2014, ela ajuizou uma execução fiscal. Repare que eu estou colocando as datas de modo que a gente não tenha que enfrentar o tema da prescrição tributária, que com certeza eu vou falar em um próximo vídeo. Mas em 2014, houve aí o ajuizamento da execução fiscal porque a empresa XYZ não pagou o seu tributo. O sujeito passivo desse tributo é a empresa XYZ, não são os sócios. Ela que está auferindo renda. Então o que aconteceu, e isso é muito comum, o oficial de justiça vai até a empresa após o ajuizamento da execução fiscal e se depara com o fechamento das portas. Chega lá, a empresa não existe mais, ela fechou as portas, ela se mudou, ela não avisou a Receita Federal, ela não avisou a Junta Comercial, ela não avisou a ninguém que alterou o seu domicílio tributário. Isso é uma presunção de dissolução irregular. Então, em 2015, houve a dissolução irregular. A pergunta, então, que eu coloco é: quem vai ser responsável por este fato da dissolução irregular? Quem vai arcar com o tributo que não foi recolhido de imposto de renda à pessoa jurídica? Vão ser os sócios AB, que estavam à época do fato gerador, ou os sócios C e D, que estavam à época da dissolução irregular? Reparem, C e D não estavam à época na composição societária, à época do fato gerador, era A, B. Mas à época da dissolução irregular, quem estava era CD e não AB. Então esse tema já foi palco de muito debate jurisprudencial e em um determinado momento, uma época muito ativa dentro da Procuradoria, o redirecionamento da execução fiscal era feito quando ocorria dissolução irregular para todo mundo. Então a Procuradoria redirecionava a execução fiscal contra A, B, C, D. E havia um fundamento interno, além do fundamento legal do artigo 135, que eu já mencionei no outro vídeo, havia uma portaria 180 de 2010 da PGFN que dizia que no caso de dissolução irregular,
o procurador deveria redirecionar contra todo mundo. Isso era o fundamento, era para evitar fraude, porque normalmente o que se entendia é que aqui haveria fraude, porque a empresa já estava em vias de falir, né, em vias de dissolver irregularmente, e normalmente transmitia aqui a cota social com um sócio que não detinha patrimônio, um laranja, principalmente. Isso acontece realmente na prática, mas o que eu quero trazer aqui é um cenário sem fraudes. Vamos imaginar um cenário sem fraudes. Então, essa portaria foi muito combatida na jurisprudência, porque se dizia que havia uma presunção de fraude para haver o redirecionamento. E a ideia é que a fraude não se presume. Então, a Procuradoria deveria demonstrar a fraude. Então, diante desse cenário de ataque a esse posicionamento, embora defensável minoritariamente, havia jurisprudências que conferiam esse posicionamento minoritário, de que era possível redirecionar tanto contra quem estava no fato gerador, contra quem estava à época da dissolução irregular. A Procuradoria achou por melhor alterar esse fundamento e em 2000, e salvo engano, 2011, num parecer 1956, a Procuradoria alterou a portaria 180 de 2010 para dizer que nos casos de dissolução irregular, quem deve responder é os sócios à época da dissolução irregular. Porque são dois fatos. Aqui é um fato e aqui é outro fato. Pelo fato gerador, quem responde é a empresa. Agora, pela dissolução irregular, quem responde é os sócios, são os sócios que deveriam dissolver regularmente a empresa, seja declarando ela falida, seja liquidando, seja fazendo distrato social, mas que deveriam fazer isso pelos meios legais e acabam sumindo. Então esses sócios C e D acabam sendo responsabilizados e essa é a orientação atual. Mas aqui um detalhe, se não houver fraude, vamos imaginar que haja uma comprovação de fraude aqui, que C e D na verdade são laranjas de A e B. Nesse caso de fraude, aí o redirecionamento vai contra todo mundo. O STJ ele vai julgar isso em recurso repetitivo, e teve uma admissão aí de um recurso repetitivo em 2015, então o STJ vai sedimentar esse posicionamento. Há juízes que entendem que esse redirecionamento só seria possível no caso de dissolução irregular se C e D também tivesse a época do fato gerador. Mas aí você acaba confundindo as coisas. Na verdade, o sócio está sendo responsabilizado porque ele não liquidou a empresa pelos meios legais. E não especificamente, óbvio que tem que ter um adimplemento tributário, mas não especificamente pelo esse fato aqui, que é de responsabilidade da pessoa jurídica XYZ. Então, em síntese, o que eu quero te dizer nesse vídeo é que hoje, pelo menos dentro da Procuradoria da Fazenda Nacional, quando há uma dissolução irregular, e aí com base no 1353 do CTN, com base na legislação tributária, nas regulamentações internas da Procuradoria, quando há a dissolução irregular, o redirecionamento da execução fiscal é para o sócio que estava à época da dissolução irregular. O nosso exemplo hipotético aqui, C e D, que ingressaram na empresa XYZ em 2013 e por conta disso serão responsabilizados por essa dissolução irregular. A e B somente seriam responsabilizados se fosse possível comprovar algum tipo de fraude nesse arranjo societário. Então eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever aí no canal, no meu canal do YouTube. Também vai lá na minha fanpage, curte lá no Facebook para você continuar acompanhando aí os vídeos, que eu vou divulgar mais vídeos em breve. Eu vou tentar aí trazer mais conhecimento tributário, não só do cotidiano da advocacia pública, tributária, da advocacia, que também interessa a advocacia privada, mas também no campo da academia. Eu estou fazendo algumas pesquisas no doutorado lá da UERJ, eu quero trazer também essas questões de tributação, de justiça tributária para cá, para o nosso canal, para que a gente possa continuar estudando o direito tributário. Vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, forte abraço e até a próxima!